Oi, eu sou a Gabi. E você conhece todas as escolas de magia e bruxaria do mundo? Pois eu vou te contar quais são elas aqui no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a falar quais são essas escolas, já se inscreve aqui no meu canal e me segue lá nas redes sociais também. Quem é fã de Harry Potter sabe que existem outras escolas além de Hogwarts, como a gente vê nos filmes, inclusive. Nos 8 filmes de Harry Potter a gente conhece 3 escolas no total: Hogwarts, Beauxbatons e Durmstrang. E nos filmes de Animais Fantásticos a gente descobre que tem mais uma nos Estados Unidos que se chama Ilvermorny. Mas você sabia que existem outras além dessas? No Pottermore, que é tipo o site oficial de Harry Potter, caso você não conheça, a J.K. já falou que existem 11 escolas oficiais ao redor do mundo. Oficiais porque elas são as maiores, mais antigas. Aquele tipo de escola referência no meio, sabe? Ela disse que existem outras que podem ser menores ou não tão importantes assim, só que fica muito difícil de ficar rastreando todas essas escolas que surgem ao longo dos anos. Antes de começar a falar um pouco mais das escolas que a J.K. já revelou mais detalhes, você tem que saber que a localização exata delas é um mistério. Basicamente só quem trabalha e quem estuda lá sabe. Isso é uma forma de prevenir que trouxas não encontrem ou que elas sejam atacadas. Então a localização das escolas é mais ou menos por ali, fica aqui, assim, você vai perceber conforme eu for falando. Eu acho que de Hogwarts não precisa falar muito, porque querendo ou não temos 7 livros e 8 filmes basicamente focados em Hogwarts. Mas vamos lá, são 4 casas: Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Eu sou da Sonserina, como dá pra ver. E Hogwarts fica mais ou menos localizada ali na Escócia. Em O Cálice de Fogo a gente conhece o Instituto Durmstrang, que fica mais ou menos ali no norte da Europa, mas a gente não tem muito como saber, porque os alunos que estudam lá, quando se formam, eles recebem um feitiço para apagar a memória deles e eles não lembrarem da localização exata da escola. Ou seja, é super protegido lá, né? Se você quer saber, um dos alunos bem famosos de Durmstrang é ninguém mais, ninguém menos do que Gellert Grindelwald. Sim, o nosso bruxão das trevas de Animais Fantásticos estudou lá, assim como o Igor Karkaroff, que a gente conhece em Cálice de Fogo, e também o Viktor Krum, que é um jovem apanhador muito bom aí da seleção da Bulgária de quadribol, e ele vira um namoradinho da Hermione ali no 4º filme, né? Ainda em O Cálice de Fogo a gente também conhece a Beauxbatons, que é uma escola francesa. Francesa no sentido de que ela fica localizada ali na França, só que ela recebe alunos principalmente franceses, mas também de outros países, tipo Espanha, Portugal, Luxemburgo. E ela é conhecida por ser uma escola muito bonita, com jardins lindos e com uma fonte que dizem que tem propriedades curativas nas águas ali. Além dos alunos que a gente conheceu no filme do Harry, a gente também sabe que o Nicolas Flamel é um dos ex-estudantes de Beauxbatons. Se você não lembra quem é ele é o criador da Pedra Filosofal, que é mencionado no primeiro filme e livro de Harry Potter, e também aparece agora em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Então, falando em Animais Fantásticos, vamos falar da escola que a gente descobriu que existe nos Estados Unidos, que é Ilvermorny. A escola é localizada em Mount Greylock, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ela também tem 4 casas igual Hogwarts, porque ela foi criada por uma moça, a Isolde. Ela nunca teve uma educação formal e ela veio fugida de uma tia dela. E aí, chegando nos Estados Unidos, ela casou com um trouxa, ou não mage, como eles chamam nos Estados Unidos, e juntos eles criaram Ilvermorny. E as 4 casas de Ilvermorny são Serpente Chifruda, que é realmente uma serpente com chifres; Puckwood, acho que é assim que fala, que é uma criatura pequena e cinzenta, ela é meio primo dos duendes lá da Europa; Pássaro Trovão, que a gente viu em Animais Fantásticos, do primeiro filme; e Pumaruna, que é uma criatura que se assemelha a um puma mesmo, uma pantera. Os nomes que eu falei aqui das casas são os nomes traduzidos, tá? E eu particularmente acho Ilvermorny muito amorzinho, sério. Então vamos entrar nas escolas novas, que ainda não foram apresentadas em filmes ou em livros oficialmente, elas estão só lá no Pottermore. E eu vou começar falando pela minha favorita, que é a nossa escola aqui do Brasil, que chama Castelo Bruxo. Não é só porque é uma escola brasileira que é minha preferida, mas é por causa da especialidade
de Castelo Bruxo que eu gosto muito dela e com certeza ia ser onde eu ia estudar. Ela fica localizada ali na floresta amazônica, não sabemos exatamente a localização. E por que é a minha escola preferida? Porque a especialidade de Castelo Bruxo é herbologia e magizoologia. E a minha profissão bruxa seria magizoologista, que é a profissão que estuda os animais mágicos, igual o nosso queridíssimo Newt Scamander. E eu sou apaixonada por animais, eu quase fui bióloga, inclusive. Então, com certeza, essa seria a minha profissão bruxa. E que lugar melhor para estudar magizoologia do que Castelo Bruxo, não é mesmo? Uma curiosidade de Castelo Bruxo é que ela é protegida por caiporas, que são espíritos muito brincalhões. O próprio Pottermore fala, imagina vários pirraças em volta do castelo para proteger ele. É basicamente isso que as caiporas fazem. Inclusive, Castelo Bruxo é mencionado nos livros de Harry Potter, não oficialmente o nome, mas fala que o Guy Weasley, o irmão mais velho do Rony, conversava com uma garota brasileira, uma bruxa brasileira. E ela com certeza estudava em Castelo Bruxo. Inclusive falam que ela mandou um chapéu amaldiçoado pro Gui porque ele não pôde fazer o intercâmbio para Castelo Bruxo. Porque Castelo Bruxo também é conhecido por ter esse intercâmbio muito forte para os alunos europeus e de outros países conhecerem a nossa fauna e a nossa flora, que são muito diferentes do resto do mundo. E o Gui não pôde vir porque os Weasley são pobres e os pais dele não iam conseguir arcar com os custos de um intercâmbio e ela ficou muito chateada e mandou um chapéu para deixar as orelhas dele tortas. Na África existe a escola Ouagadougou, que fica localizada ali em Uganda, mais ou menos. Eles dizem que você vai descobrir onde é. Essa escola de magia ela é muito forte na astronomia, alquimia e transfiguração. E uma curiosidade é que os bruxos de lá, os bruxos africanos no geral, eles não usam varinha, porque a varinha é uma criação europeia que é para canalizar os poderes dos bruxos. Mas os bruxos não precisam de varinha, então lá em Ouagadougou eles não usam. E o jeito que você é avisado que você foi selecionado para estudar lá é bem diferente. Você não recebe uma coruja ou uma cartinha em casa. Os mensageiros de sonhos vão te visitar enquanto você dorme e deixar uma pedra de inscrição na sua mão. Também existe uma escola no Japão que chama Mahokotoro. Se eu tô falando as pronúncias erradas, pessoal, peço mil desculpas, mas eu não sou fluente nessas outras línguas que eu estou tentando falar aqui. Ela fica localizada numa pequena ilha vulcânica que é desabitada e tem um nome muito difícil. E o que eu achei mais legal dessa escola japonesa são as vestes dos alunos. Elas são bem diferentes porque elas são encantadas. Quando você recebe a sua veste, quando você é pequenininho, primeiro que você só vai ter ela pro resto da vida e ela vai crescendo conforme você vai crescendo junto. E depois que ela começa com uma cor mais rosinha e ela vai mudando a cor conforme os conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da sua vida e dos seus estudos. Se você se torna um bruxo ou uma bruxa muito boa, assim, bem bonzão, fodelão no rolê, suas vestes vão ficar douradas. Mas elas também servem pro outro lado, então se você faz alguma magia das trevas, quebra alguma regra, conta pra algum trouxa que você é um bruxo, elas vão ficar brancas, sem cor nenhuma, e aí todo mundo vai saber que você fez alguma besteira. Outra coisa bem legal de lá é que eles são apaixonados por quadribol. Então eles treinam muito intensamente, eles treinam ali em cima do mar, inclusive, então tem toda aquela preocupação de cair, e o mar é bem agitado e violento naquela região. E tem uma base aérea trouxa ali perto, então eles têm que desviar de aviões ainda por cima. Então deve ser bem complicado treinar quadribol por lá. E por enquanto, acredite ou não, a gente só sabe sobre essas 7 escolas ao redor do mundo que a J.K. contou. Muito provavelmente ela ainda deve falar sobre as outras escolas, porque ela revelou que são 11 as escolas oficiais que existem no mundo da magia dela. Então a gente fica aí ansioso, aguardando ela revelar sobre essas outras escolas. Também tem uma escola na Rússia que já foi dito o nome, mas muito pouco se sabe sobre ela. O nome dela é Koldovstorets. Só que ela é apenas mencionada numa versão de Harry Potter e ninguém sabe quase nada sobre ela. A gente espera muito que a J.K. faça logo um relatório completo sobre o que acontece nessa escola e nas outras escolas que ela ainda não citou. Mas eu acho bem russo a gente não saber nada sobre a escola russa. Afinal de contas, é tudo bem controladinho por lá, né? Mas me conta aqui nos comentários, qual escola dessas que eu falei aqui você escolheria pra estudar? Qual delas que te interessou mais? E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui porque me ajuda muito. E até a próxima!